bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia. Professora Alessandra e também o nosso intérprete maravilhoso, Sâmio Costa. Olha só essa pessoa aí. Então, vamos lá. Hoje a nossa aula será diferente, Alessandra. Olha lá, o que nós temos de diferente hoje para vocês, trilhando ao rumo ao Enem. Vocês, amadinhos, estão visitando a plataforma. Não é só visitar, não. Além de visitar, é acessar e praticar. Exato. Nós temos aí uma plataforma excelente com vários exercícios, com simulado, com a redação. E aí a nossa aula de hoje, ela é uma aula diferente do que nós estamos acostumados. Por quê? Pessoal, vocês daqui a alguns meses farão aquela prova, A tão esperada prova. Tão esperada prova. Vamos falar assim, tão esperado exame. Exatamente. O exame mais esperado por todo mundo, não é verdade? E aí, nós precisamos fazer o quê? Enquanto essa data não chega, nós precisamos praticar. A palavra é praticar. E como é que eu faço isso, professora? Fazendo, refazendo exercícios, lendo, interpretando. E aí vem a famosa interpretação de textos. Você se pegar ali pelos detalhes, como é que eu vou fazer? Quais são as palavras que eu devo atentar na questão da interpretação? Porque os textos, senhores, observarem, não são textos curtos. Não é verdade, Márcia? São extensos. Eles são extensos. E aí, nas nossas aulas, o que acontece? É muita leitura. Aí você não compreendeu, você retoma a leitura, porque os textos são enormes. Exatamente. Tá? Mas não é porque eles são longos, né, extensos, que você vai desistir. Não, porque vocês, amadinhos, já têm uma bagagem de mundo. Seu conhecimento prévio será utilizado na sua interpretação. Porque a interpretação, você vai encontrar chega à resposta, porque a interpretação vai além do texto. Então, você vai usar seu conhecimento de mundo, seu conhecimento prévio na hora de interpretar. Isso ajuda bastante. Exatamente. Aí vamos ver como vai acontecer agora na aula. Nós temos várias atividades de vários estilos para que nós possamos fazer juntos a interpretação. Vem a leitura e aí vem a escolha das alternativas. Então acompanha bem direitinho, que é uma aula, pessoal, só para a gente praticar. Exato. Mas para iniciar, a gente sempre traz um texto. Agora com ela, Conceição Evaristo. Vamos lá. Conhece Conceição? Então, um trechinho da obra. De olho na tela, aula 49.1, né? Olhos d'água, Conceição Evaristo. Nós, princesas, em volta dela cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se assentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam os carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinho e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com o seu abraço.
e com os olhos alagados de pranto balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento prantos de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E foi então que, tomada pelo desespero, por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. E assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe. Sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Então aqui, amadinhos, um trechinho da obra, né, esse texto maravilhoso de Conceição Evaristo, né? É uma escritora contemporânea, agora está fazendo parte da Academia de Letras, tá certo? Olhos d'Água. Então vamos lá para a nossa árvore do conhecimento e interpretação. Agora vai mesmo. Agora vai, hein? Vamos lá. Nossa primeira questão, aqui nós falamos sobre a nossa plataforma, e aí vocês precisam, como a professora Márcia falou no início, não só visitar, mas visitar e praticar, certo? Porque só praticando vocês vão ter lá aquele sucesso esperado daqui a alguns meses, viu? Exatamente. Tira uma hora, um tempinho. Nem que seja, professora, só dá para eu estudar 10 minutinhos. Então, aproveita. Todo 10 minutos você dá uma lida. Ah, não, vou tirar meia hora, 30 minutos. Exatamente. Vai lendo e vai exercitando. Meia hora para estudar, aí no outro dia, meia hora para resolver as atividades. Beleza? E assim sucessivamente. A diva. Acompanha aí. Vamos ao teatro, Maria José. Quem me dera, desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô pobre, tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste e culpada. E um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro, e os cacos voaram, sem nenhum aplauso, perfeita. Então, aqui nós temos, né, um texto de Adélia Prado, Oráculo de Maio. Então, vocês leram. Isso. Feita a leitura. Aí nós vamos ao enunciado, né, ao comando da questão. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Isso aqui é uma afirmação. Assim, agora vem, ó, o texto diva, letra A, narra um fato real vivido por Maria José. B, surpreende o leitor pelo seu efeito poético. C, relata uma experiência teatral profissional. Letra D, descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. E, defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. Então, você precisa de uma segunda leitura? Então, vamos ao texto. Né? Ao texto que já veio com gabarito, amadinho, né? Que é a letra
B, né? Ó, surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Vamos aqui, ó. Ó, diva é o título, né? Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera! Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro, os cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeita. Então, aqui, né, B, surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Muito bem, saindo do texto diva, mas outra questão. Temos um outro aqui, o deserto de sal. O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar de Atacama. Com 100 quilômetros de extensão, o Salar de Atacama é o terceiro maior deserto de sal do mundo. De acordo com um estudo publicado pela Universidade do Chile, o Salar de Atacama é uma depressão de 3.500 quilômetros quadrados entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira de Domeico. Sua origem está no movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água evaporou-se e, desta forma, surgiram os desertos de sal do Atacama. Além da crosta de sal que recobre a superfície, há lagoas formadas pelo degelo de neve acumulada nas montanhas. Então, olha lá, os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. O texto Deserto de Sal foi veiculado em uma revista de circulação mensal. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence ao gênero. Olha só, nós temos aqui a relato pela apresentação de acontecimentos ocorridos durante uma viagem ao Salar de Atacama. B, um verbete pela apresentação de uma definição e de exemplos sobre o termo Salar de Atacama. C, artigo de opinião pela apresentação de uma tese e de argumentos sobre o Salar de Atacama. Letra D, uma reportagem pela apresentação de informações e de dados sobre o Salar de Atacama. E, resenha pela apresentação, descrição e avaliação do Salar de Atacama. Vamos ver o que está pedindo aqui, ó. Então, ó, pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence a que gênero? Você sabe aqui essa questão do gênero, temos aqui, né? A letra D, que é a reportagem, né? Pela apresentação de informações e dados sobre o Salar de Atacama, né? Que ele vai fizeram uma reportagem, então é gênero reportagem. Temos dois textos aqui. Então, nós temos aqui o primeiro, texto 1. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, eu diria mesmo espetacular, o nosso viralatismo. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas. Olha aí, então esse foi o texto 1. Agora vamos aqui ao texto 2. A melhor banda de todos os tempos da última semana, as músicas mais pedidas, os discos que vendem mais,
as novidades antigas nas páginas dos jornais. Um idiota em inglês, se é idiota, é bem menos que nós. Um idiota em inglês é bem melhor do que eu e vocês. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Então aqui é a letra da música, né? Da banda Titãs, a melhor banda de todos os tempos da última semana. Vamos ao comando da questão. O verso do segundo texto, ou melhor, o verso do texto 2, que estabelece a adequada relação temática com o nosso vira-latismo, presente no texto 1, é... Letra A, as novidades antigas. B, os discos que vendem mais. C, o melhor disco brasileiro de música americana. Letra D, a melhor banda de todos os tempos da última semana. O sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Qual é o verso do texto 2 que estabelece a adequada relação temática com o nosso viralatismo? Está presente no texto 1. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, né, o gabarito letra C, que é o melhor disco brasileiro de música americana. Saindo, vamos para para o próximo texto, né? Nós temos aqui o seguinte. A trajetória de Lísia Mimege, não sei se é assim, amadinho, é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa a morte, afeiçoa-se a menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente, a mãe comunista perseguida pelo nazismo envia Lísia e o seu irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde o casal se dispõe a adotá-la por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair o livro na neve. E é o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário. Agora eu vou pegar, né, Madinha? Esse nome aí, fui. Pela vizinhança, a morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância, perdida a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento, ele é vamos ver aqui. A letra A é uma reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. B, é um resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. C, sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. D, instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. Ou a letra E é uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Então, os gêneros textuais podem ser caracterizados, você já sabe, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é reportagem, é resumo, é sinopse, é uma instrução ou é uma resenha?
Gabarito letra E, né? É uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica, né? Vai dando lá a sua opinião. Estão acompanhando aí, né? Olha a próxima aqui. Examine a tira de André Dahmer para responder a questão 1000 anos no escuro. Então, nós temos aqui a imagem, sempre lembrando da questão da imagem, a linguagem verbal e não verbal. Associa a imagem ao que está escrito. Olha, a terapia é o entretenimento dos ricos e a televisão. O analista despreparado dos pobres. A humanidade é isso. Um cão nervoso, correndo em círculo, amarrando ao poste da ignorância. Somos só uma piada de mau gosto de Deus. Viu, Senhor? Demora, mas eles aprendem. Ele vai voltar atrás, você vai ver. Então, olha só, a gente já viu aqui artigo de opinião, reportagem. Isso. Entendeu? Vimos aqui conto, agora tirinha. Então, vocês estão vendo diferentes gêneros textuais que sempre constam nas bancas, né? Que a banca cobra, né? A banca do Enem é cobrada esse daqui também, tá bom? Tem todas as bancas de concurso, né? Eles gostam de trabalhar essa questão de gêneros textuais. Feita a análise ali, vamos ver o que pede, né? Verifica-se o emprego de vírgula para assinalar a supressão de um verbo. A, no segundo e no terceiro quadrinhos. B, no segundo quadrinho apenas. C, no terceiro quadrinho apenas. D, no primeiro e no terceiro quadrinhos. E, no primeiro quadrinho apenas. Então, olha só, verifique-se o emprego da vírgula para assinalar a supressão de um termo. Houve o quê? Vamos ver aqui, ó. Qual é? Você vai ter que dar uma... Onde que está essa questão? Que usou a pontuação para substituir um verbo. Você faz a leitura, né? Novamente, não tem problema. A terapia é o entretenimento dos ricos e a televisão, o analista despreparado dos pobres. A humanidade é isso. Um cão nervoso correndo em círculo amarrado ao poste da ignorância. Somos só uma piada de mau gosto de Deus. Viu, Senhor, demora, mas eles aprendem. Ele vai voltar atrás, você vai ver. Então, feita a leitura, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra E, que está no primeiro quadrinho apenas. Vamos lá para mais uma questão. Agora essa daqui, ó. Bem diferente, né? Completamente. Olha lá, L, J, C. 5 tiros? É. Brincando de pegador? É. O PM pensou que... Hoje? Cedinho. Pronto, acabou o texto. Acabou. Vamos ver o que tem. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse mini-conto, as reticências foram utilizadas para indicar uma fala hesitante, uma informação implícita, uma situação incoerente, a eliminação de uma ideia, a interrupção de uma ação. Então, vocês observaram aqui que ele está perguntando sobre as reticências. Você vai analisar aqui, ó. 5 tiros? É. Brincando de pegador? É. O PM pensou que hoje, cedinho. Então, amadinhos, então, A, B, C, D ou E. Qual a alternativa você escolheu? Então, aqui nós temos a letra B, que é uma informação implícita. Escondida. Escondidinha. Vamos ver o nosso próximo. O ouro do século XXI. Então, olha aqui, já é um texto um pouco mais extenso, né? Sério. Gadolínio, Lutécio, Promécio e Hérbio. Sumário, Térbio, Disprósio,
Rômio, Túlio e Térbio. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol que ainda teria no banco de reservas Lantânio, Neonídio, Praseudímio, Európio, Escândio e Ítrio. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta, chamados por muitos de ouro do século XXI. Elementos do futuro ou vitaminas da indústria. Eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora, volta a pensar em retomar sua exploração. Comando da questão. As aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo leitor do texto para. Qual é a intenção de empregar as aspas? A. Imprimir um tom irônico à reportagem. B. Incorporar citações de especialistas à reportagem. C. Atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem. D. Esclarecer termos científicos empregados na reportagem. E. Marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem. Olha aí, o que vocês analisaram? Chegaram a qual conclusão? Olha só, atribuir maior valor aos metais e objetos da reportagem. Aqueles nomes lá que vocês viram. Ó, se não tem nome para o filhinho, tá aí uma boa dica. Nossa, a pronúncia, né? Olha aí o próximo, pessoal. Leia 2 vezes para fazer uma texto. Boa interpretação. Aqui tem algumas dicas. Então, ó... Gente, desculpa. A primeira leitura serve para tomar contato com o assunto. Exatamente, não tenha vergonha. Se você não compreendeu na primeira leitura, leia a segunda, se for o caso. Pode até 10 vezes, tá bom? A segunda para observar como o texto está articulado e desenvolvido. A 2, olha só outra dica. Você observe que um parágrafo pode indicar uma continuação ou uma conclusão em relação ao anterior, ou ainda uma falsa oposição em relação ao outro. Essa ideia aqui, a terceira, é uma ideia bem bacana para vocês. Olha só, você vai lendo, às vezes você pode pegar um texto pequeno, mas como nós tivemos exemplos aqui, tem uns textos que são maiores, né? Então, o que você faz? Você sublinha em cada parágrafo a ideia mais importante, o chamado tópico frasal. Porque quando você chegar lá nas alternativas, ele sempre pede para que você encontre qual é aquela mais adequada. Você já fez um sinal, já grifou, já marcou, e aí você retoma a tua leitura, tá? Então, sublinhar sempre é uma ideia bacana para você interpretar quando você encontrar ali as questões. A quarta, né? Você vai leia com muito cuidado os enunciados das questões para entender exatamente qual foi a intenção, né, do que foi pedido, a intenção do que foi pedido. Aí você vai fazer o seguinte: quando você lê, tem algumas expressões que são usadas segundo o autor. Olha só, infere-se do texto. Então, esse daí, o que deduz? Retoma, e sempre fazendo, né, aquela análise com o seu conhecimento, né, a sua bagagem, seu conhecimento de mundo, seu conhecimento prévio. A quinta. Vamos lá, sublinhe palavras como erro, incorreto, correto e etc. Para não se confundir na hora de responder a questão.
Sempre tem também aquela exceto. Exatamente, muito Tá? Então, cuidado com essa expressão. Isso, é observar. Todas estão corretas, exceto, e aí você observa o enunciado. Sexta, escreva ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles. Então, o que vai chamar a atenção naquele parágrafo? Você já marca uma palavra ali, um trecho, para quando você for responder. E a sétima, prestem atenção, não leve em consideração o que o autor quis dizer, e sim o que ele disse, o que ele escreveu. Oitava. Se o enunciado menciona um tema ou uma ideia principal, examine com atenção a introdução e a conclusão, tá? E a nona é o seguinte, se o enunciado mencionar a argumentação, deve atentar-se com o desenvolvimento da questão. Décima, você vai ter que tomar muito cuidado mesmo com os vocábulos relatores, né? São aqueles que remetem a outras palavras do texto. Os pronomes relativos, os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos. Principalmente os pronomes relativos, amadinhos, né? Sempre vai estar relacionado a um termo que apareceu anteriormente, né? Aí você vai analisar essa questão da anáfora, né? Da questão da catáfora, tudo isso, né? São termos que são usados para chamar a sua atenção. Por isso que fala relatores que vão estar relacionados a algo que já foi expresso. Terceiro ano, vocês viram o que aconteceu, né? Eu me empolguei tanto na interpretação, vocês viram? Me empolguei tanto na interpretação, tanto, que lá nas orientações eu já achava que era mais um texto para a gente interpretar. Mas é isso, pessoal, quando você foca naquilo que você está fazendo, você vai embora. Então, vocês tiveram ali vários textos, de várias maneiras, curto, mediano, maiores, e a interpretação, Enem, concurso, é tudo isso aí. Lembrando, né? Sempre trabalhando diversos gêneros. Vocês aqui tiveram, né, a oportunidade de trabalhar a tirinha, né, a história em quadrinhos. Exato, os fragmentos. Enem adora. Faltou um texto publicitário, propaganda também consta bastante, né, fazer essa análise, qual a temática, qual a intenção. E sempre você vai pegar a questão das características relacionadas. Se eu estou falando da reportagem, se ele for perguntar qual é a função da linguagem do texto, é claro que você vai ver que é a questão da referência, né? A linguagem referencial, a linguagem denotativa. Você sempre vai buscando. Opa, esse aqui marca essa característica. Exatamente. Sempre lembrando assim, se eu trabalho bem a questão da minha interpretação, eu não vou bem somente na área de linguagem. Porque o Enem você não vai fazer só para linguagem, mas você vai fazer para todo um corpo, percebem? Então tem áreas de humanas, ciências da natureza, e aí, pessoal, a interpretação ela cabe para tudo. Então pratiquem, não deixem aí aquela questão do tempo, professor, mas eu não tenho tempo, né? Nosso tempo é escasso. 10 minutos, meia hora que você deixa ali para você fazer uma leitura, você já está ganhando. Exatamente. Pode fazer um grupo de estudo. Se você mora perto aí de um colega, Amadinho, vamos lá marcar sábado lá em casa, vamos lanchar. Aproveita para lanchar e também para estudar. Exatamente. Aquele café da tarde. Por exemplo, o que nós fizemos aqui na nossa aula, leitura e interpretação. Você lê com o seu grupo e aí discutam as alternativas até chegar na resposta. Ler sozinho, fazer sozinho, pode parecer um pouco cansativo, né, Márcia? Cada um tem a sua forma de estudar, mas de repente eu quero fazer com a minha equipe. Façam. O importante é você não deixar de praticar. E interpretação sempre vai ter aquela questão alternativa, né? Aquele que vai extrapolar, a outra que vai falar de oposição. Aquela absurda que você já descarta. Exatamente, vai descartando e vai fazendo por eliminação. Beleza?
Então, amados, amada... Por hoje, por agora, por hora, encerramos. Exatamente. Daqui a pouco tem o nosso momento de revisão. Até lá!